Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Poli Digital, o primeiro do ano de 2026. Conexão Poli Digital é o programa oferecido pela Poli Digital, uma plataforma de atendimento que unifica WhatsApp, Instagram, Facebook em um só lugar para que você possa atender com vários atendentes, com CRM integrado, inteligência artificial, transcrição de áudio, resumo de conversas, uma série de funcionalidades que vão potencializar e profissionalizar o seu atendimento, melhorando as vendas da sua empresa. Bom, feita essa apresentação, nós começamos o ano com o pé direito, com um assunto muito legal. A gente avaliou o que a gente tem falado ao longo desses 2 últimos anos para trazer um tema muito bacana, um tema que tem despertado muito interesse do nosso público para tirar suas dúvidas que você possa ter quanto ao WhatsApp, esse meio digital. Tá bom? Queria agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui mais um ano conosco, começando aqui com a nossa audiência. E hoje nós temos um tema voltado para o negócio, voltado para esse start, essa virada de chave que o cliente passa a começar a usar então uma plataforma como a Poli, que são os 3 tipos de WhatsApp explicados. Nós vamos trazer aqui quais são as formas que você pode ter e que o público tem de usar essa ferramenta que é o WhatsApp e qual que é o ideal para o seu negócio. Você que já é cliente da Poli, você que não é cliente que está aqui assistindo conosco, você vai entender qual que é a melhor forma de usar e quais são as vantagens de usar de cada tipo de WhatsApp dentro da sua empresa. E para você que ainda não é cliente, você que está assistindo, que está interessado pelo tema, saiba que sua empresa pode estar usando o modelo de WhatsApp ou o tipo de WhatsApp que não é o ideal para o seu negócio. E para conversar aqui comigo tem alguém que é especialista no assunto, pois se aprofundou há anos atrás aqui nesse tipo de negócio de WhatsApp, que é o Alberto Filho. O Alberto é CEO da Poli, tá aqui conosco para tirar todas essas dúvidas, trazer como que é a dor desse mercado lá atrás, na rampagem do WhatsApp Business no Brasil, para trazer para gente a melhor forma e quais são os tipos de WhatsApp hoje para utilizar tanto na sua vida pessoal quanto na sua empresa. Obrigado pela presença aí, Alberto. Show! Eu quem agradeço. Prazer estar aqui participando do Conexão Poli. Sempre é um prazer estar. Primeira vez que eu participo sentado deste lado da mesa, podendo ser a pessoa que de alguma forma compartilha um pouco das vivências. A gente sempre traz gente muito boa. Talvez tenha que rever um pouquinho o público aí de vocês, já que começamos 2026 trazendo uma pessoa não tão ao nível dos que já estiveram aqui. Então espero que a gente possa bater um bom papo e o papo no final do dia aí seja absorvido da melhor forma pela audiência, compreendendo a partir daí qual o melhor WhatsApp e, acima de tudo, com uma plataforma, como ele vai poder melhorar a gestão dos seus negócios, as vendas, entre outros aspectos. Espero contribuir aí. Vai ser show. A gente gosta de falar muito desse tema e a gente veio falar hoje de WhatsApp, principalmente porque não é de hoje, mas o WhatsApp tem 3 bilhões de usuários ativos no mundo, né? No mundo e no Brasil, como não é diferente, até porque é uma ferramenta muito popular no Brasil, tem aí 98% dos smartphones com ele instalado. A população brasileira também, mesmo percentual, 98% da população consumidora do Brasil utilizando o WhatsApp. E a gente tem essa transição para nós que trabalhamos na era ali dos telefones, call centers e tudo mais, tem a preferência, a maior parte dos consumidores prefere um serviço de mensageria, prefere conversar com uma empresa ou receber ofertas ou negociar por mensagem, né? Ao invés de ser por ligação, inclusive para conversar com a família. Eu prefiro muito mais conversar por mensagem do que por ligação. E tem um dado aqui que a gente trouxe também que traz calor a esse tema, que é 64% dos brasileiros já compraram alguma coisa pelo WhatsApp. Então, todas essas informações, esses dados corroboram para a necessidade das empresas, e a gente fala isso ao longo dos últimos 2 anos do Conexão Poli Digital, das empresas olharem para o WhatsApp com muito carinho. Como que é a sua visão desde o início da Poli, por exemplo, dos últimos 8 anos, dos últimos 10 anos, como que é a sua visão da popularização do WhatsApp para empresas? Show de bola. Bem, a gente parte aqui, como você bem fez essa segunda parte aqui, ainda como parte da introdução, de uma máxima que é quase óbvia, de que o WhatsApp é uma unanimidade em aspectos de necessidade, de fomento para o negócio. Não necessariamente ele vem para substituir alguma coisa que dentro de algum específico negócio ainda é muito importante, como um contato tete a tete, ele vem para complementar. Então, partindo-se dessa obviedade, né, de que estamos falando que todos que estão aqui nessa audiência, ou os convidados que farão depois, uma vez que saia do ar aqui, mas fique à disposição o vídeo da necessidade do uso, eu vou usar isso como um pré-requisito para estarmos batendo esse papo. Então, que é necessário
É uma obviedade. Nós, como Poli, surgimos como Polichat há quase 8 anos, como você bem comentou. Agora, em março de 26, faremos 8 anos de existência como PJ e 8,5, pelo menos, como ideia. Viemos exatamente dessa dor de precisar utilizar melhor o WhatsApp dentro de uma corporação. Então, sim, há 8 anos e meio, dentro da minha realidade, eu já vivia uma dor de, naquele momento, 2017 para 2018, precisar profissionalizar a utilização do WhatsApp. Se eu precisava profissionalizar, é porque eu já estava usando na minha empresa. Então, a necessidade de, a partir do momento que ele é muito usado e muito popular, usá-lo da melhor forma, também começa há algum tempo. Eu até costumo dizer que a necessidade de profissionalizar surge antes mesmo do próprio WhatsApp enquanto empresa, como fornecedor. Por mais que eu esteja aqui utilizando a camisa do WhatsApp, que são os nossos parceiros, eu venho aqui como Poli, como um usuário, como um cliente, fornecedor prospecto de plataforma, mas acima de tudo, usuário como cliente do WhatsApp. Então, quero falar muito mais com a propriedade de quem usa há algum tempo para essa vertente de negócio, que é necessariamente como o WhatsApp aqui, para não falar só de teorias e sim de práticas. Então, assim, nós surgimos antes mesmo de existirem já mencionados, não sabia nem se seria um spoiler aqui, 3 WhatsApps, que é o que hoje existe. Existem 3 formas de serem utilizados. Naquela época, 2017, 2016, quase migrando ali para 2018, quando a plataforma surge, era apenas esse tradicional que a gente utiliza para falar com a família, que é o seu pessoal, onde você coloca o status, faz aquela viagem, coloca algumas menções, frasezinhas, enfim, utilização pessoal. E a gente precisava já, naquele momento, fazer de alguma forma a profissionalização. Reagindo a um mercado que pressionava a necessidade de melhorar minimamente essa plataforma, esse aplicativo, o WhatsApp começa a olhar principalmente Brasil, Índia, Latam de uma forma geral, com um olhar diferente. Até então muito restrito como Meta, naquele momento ainda como Facebook, nem era Meta, né? Nem tinha flipado o nome, feito todo esse rebrand. Como Facebook, muito enclausurado num mercado muito forte e autossuficiente, que era o mercado norte-americano, com um pouquinho de europeu, tinha pouco olhar nas possibilidades de difundir. Esse negócio, o WhatsApp, adquirido, salvo engano, em 2014, pelo grupo Facebook, como algo que realmente pudesse fomentar bem os negócios dele e que, portanto, por fomentar negócio, ele poderia transformar em algo melhor. Foi uma pressão da Latam. Essa é até uma informação que eu recebi de bastidores, que uma parte do Brasil, aqui principalmente bancos, sendo pressionados e muitos dos seus gerentes já utilizando os próprios WhatsApps pessoais para ter mais relacionamento com seus clientes, ou seja, lá atrás, em 2016, 2017, como eu estou falando, que começou a abrir o olho do WhatsApp, Facebook naquele momento, que depois tornou Meta, em desenvolver ferramentas adicionais para melhorar. Quando surge o business, quando enfim surge a famosa ABA, que é a API oficial. Então, assim, há algum tempo as necessidades existem nas empresas, há algum tempo, antes de 2018 e 2019, era muito feito no fio de barbante, com um pouquinho de grude, que era na improvisação, mas já foram ali os primeiros movimentos para que a gente pudesse vir a ter algumas melhorias, mas felizmente, principalmente do meio da pandemia, vamos colocar meio da pandemia ali, meados do último trimestre de 2021 para frente, esse grupo já como Meta faz, enfim, investimentos mais massivos e as empresas agora têm uma condição muito mais facilitada de profissionalizarem seus atendimentos. Então, tudo que a gente fez lá atrás, como desbravadores, bandeirantes, para poder trazer algum tipo de plataforma, usando uma série de improvisações, engenharia reversa do WhatsApp Web, falamos isso de forma transparente aqui, sem problema algum. Felizmente, hoje não tem necessidade. O que a gente precisa entender, e eu acho que faz parte da pauta, é qual, então, é o momento de entender, saio do pessoal, vou para o business, saio do business, vou para o ABA, quais são as diferenças, como eu aplico, como eu me adapto, acima de tudo. Mas foi uma pressão do mercado em cima do método, em cima do Facebook, uma vez que, sei lá, desde 2016, pelo menos,
Isso eu falo com propriedade de quem foi parte desse público-alvo. A gente tem o WhatsApp já sendo usado de uma forma muito massiva em empresas. E felizmente ganhando cada vez mais mercado, principalmente como comentado, do meio da pandemia para frente, tanto pela necessidade desse mesmo mercado de usar muito na pandemia, quanto, enfim, pelas soluções ofertadas pelo Meta, pelo grupo Facebook, daí para frente. Legal. E assim, não é nem spoiler, né? Até porque é o nome do tema também dos 3 tipos de WhatsApp. Eu pedi pra produção aí, eu acredito que vocês colocaram, para colocar no link da descrição aqui da nossa live o nosso e-book dos 3 tipos de WhatsApp e também os vídeos. A gente tem alguns vídeos já no nosso canal sobre isso. Então você que tá assistindo, espera acabar a live e aí depois vai conferir esses materiais de apoio, de suporte também, para que você esteja afiado e inteirado. Mas já de antemão a gente tem o WhatsApp pessoal, tem o WhatsApp Business e tem o WhatsApp API, né? Do Meta, né? A API oficial, né? A plataforma que por meio de BSPs conecta o cliente na API do Meta. Aí a pergunta, que eu acho que é uma pergunta inicial interessante para discorrer mais sobre isso é: o WhatsApp Business API, ela é para todo mundo, para todo cliente, para qualquer empresa? Uma questão democrática a gente pode falar que sim, mas em termos de aplicação, não. A API oficial, que é o nome que a gente gosta de falar, ou ABA, que é uma junção aí, a forma de sigla, de abreviatura disso, para pequenos negócios principalmente, ou negócios emergentes, ainda que já comece com uma certa robustez, porque é de repente um spin-off de um negócio maior, talvez precise ser avaliado melhor. Aí estão os nossos especialistas, os próprios playbooks para poderem ser um bom fomento para instruir esses clientes sobre esse momento. Podemos discorrer melhor sobre isso, mas de uma forma geral, costuma não ser a melhor opção. Por quê? Porque existem pré-requisitos, pelo menos até então, até o momento em que a gente está falando aqui, né? Em janeiro de 2026, ainda existem alguns requisitos que as políticas podem ir mudando com o passar do tempo pelo próprio Meta, mas ainda existem alguns requisitos que, por vezes, são necessidades que pequenos negócios ainda não possuem. Além disso, existe algumas rigidez, vamos assim dizer, algumas modificações no formato de abertura de conversas que um negócio menor, que muito é relacional, muito é eu vendo para um conhecido que indica o outro e tudo mais, perde-se um pouco. Até porque, como ele foi pensado em estruturas maiores, para se abrir uma conversa falando de WABA, falando da API oficial, falando desse modelo, ele exige um template. Por mais flexível que sejam todos esses templates, ele traz uma percepção à leitura de quem recebe de que se trata de uma empresa, em conversa e tudo mais. Então, acho que vale muito essa reflexão sobre o tamanho que eu estou. Aí estamos falando de BM, estamos falando de site, uma série de outras coisas que também fazem parte do requisito. Quanto eu estou disposto a passar por isso e, por consequência, me adaptar a essas nuances que o próprio ABA tem. Então, eu não costumo indicar para pequenos negócios, negócios emergentes, a utilização, em primeiro momento, da API oficial. Uma coisa ainda existente, estamos em processo disso mudar com o Coexist, né, que é uma nova funcionalidade, uma nova ferramenta oferecida, o ABA junto com o WhatsApp Business, é inclusive histórico. O uso do WhatsApp o tempo inteiro em mãos. Você pode até, dentro de uma plataforma como a própria Poly, usar uma aplicação via web que te permite utilizar dentro do celular, mas não é o WhatsApp. Então fica-se essa questão e essa leitura. Eu não gosto muito de falar de uma forma meio binária, de não é e é mais o próprio cliente quem precisa decidir, mas precisa ficar muito claro que existem questões que para um pequeno negócio, pela nossa experiência, até por termos sido um pequeno negócio durante uma boa parte do tempo, veio daí a dor da Poly, inclusive, dentro de uma clínica e afins, como já exaustivamente foi comentado sobre a nossa criação e tudo mais. Então, tendo essa vivência, eu acho, de certa forma, um pouco restritivo. Então, eu acho que existe um time, um momento em que a transição começa a pedir um controle maior. E aí estamos falando de uma organização interna para isso. E aí o que eu chamo de organização interna? Um bot mais robusto, direcionamentos, porque existem mais departamentos dentro da empresa. Há uma necessidade de maior controladoria, de maior compliance do negócio. Fluxo de mensagens, fluxo subiu, o business já começa a ser uma ferramenta que precisa ter mais farol e
observação. Porque a partir do momento que você aumenta demais o fluxo, pode não ser suficiente a sua capacidade de ter 5 celulares ou 5 conexões, perdão, simultaneamente, ainda que você tenha um celular. Então, essa transição diz muito sobre o momento e sobre o tamanho que a empresa precisa ter. 5, 6 usuários ainda dá, a depender da necessidade, para você usar um business. Uhum. A partir daí, já começa a ser tão famoso acolchambrado, um improvisado, que os riscos de você estar dando um tiro no pé, de repente, pelo medo dessa adaptação, por conta dos pontos que eu mencionei, que já, de repente, não vale a pena. Que fica problemático usar o business. Entendi. E a dor faz o empreendedor, faz o empreendimento, né, a empresa evoluir. Falando de dor, quais são as dores que a operação começa a sentir no atendimento, obviamente, que já dá sinal de, opa, é hora de eu estudar, é hora de eu falar lá com o pessoal da Poli para entender o meu negócio. Quais são as dores que começam a sinalizar isso daí? Os principais motivos que a gente entende que são as principais dores são os principais motivos que são os gatilhos que fazem os clientes nos procurarem. E um dos principais caminhos ainda para se encontrar a Poli habitualmente, além de indicações afins, é fazer pesquisas nas redes sociais ou nas ferramentas de busca como Google, entre outros. Então, quando a gente vai lá e dá uma olhada, o que esses caras estão procurando quando nos encontram? É basicamente uma gestão do WhatsApp, que, destrinchando melhor, significa vários atendentes simultaneamente usando o mesmo número. Que aí entra um pouquinho no ponto que eu comentei há pouco. Quando você ainda é emergente, um negócio pequeno, uma pizzaria, uma padaria em processo inicial, você abre o WhatsApp, lê o QR Code, entrega para a pessoa que fica em trânsito, seja porque faz entrega pela empresa, seja por algum movimento que precisa estar no showroom, o próprio aplicativo origem, matriz por onde foi lido o QR Code, e bota mais uma ou outra pessoa utilizando. Em tese, com um fluxo modesto, aí seguimos o exemplo da padaria, da pizzaria ainda pequenos, deve ter sazonalidades, deve ter horários dentro do dia de maior fluxo, tá ok. Mas vamos torcendo para que tudo dê certo, essa padaria cresce. Fluxo de delivery aumenta, fluxo de pedidos no balcão aumenta, uma nova unidade é criada. Uma nova unidade é criada, mas o dono quer manter toda uma coesão de atendimento, porque foi um dos principais pontos-chave daquele negócio. Nossa, vocês atendem muito bem, você vai no Google 5 estrelas e tudo mais. É um momento dele começar a observar que esse vários atendentes pelo mesmo número começa a fazer diferença, porque aí ele já vai ter uma outra equipe, muitas das vezes em um outro ambiente, precisando passar por um mesmo processo de atendimento. Aí, de repente, um bot inicial lá, bem-vindo ao atendimento da padaria Poli, para melhor te direcionar e entender, você quer delivery para encomendas já feitas, você já é cliente, enfim. Começa a fazer sentido. Então, comecem de, opa, eu já tenho 6, 7 pessoas precisando estar em observação para o meu número. Outro ponto, fluxo alto. Às vezes, 3, 4 pessoas podem ser suficientes. Mas se o fluxo de mensagens, como eu comentei há pouco, for alto, já é um ponto também relevante de observação se não vale a troca pelo WhatsApp oficial ou ABA. Por quê? Existe o risco do banimento. Estamos no ano, 2026, de eleições. Pelo que a gente já entendeu, apurou e a nossa experiência trouxe como cliente, por isso eu reforço que aqui estou falando como cliente do WhatsApp, não traga informações necessariamente do que tem lá, mas do que vivendo e sendo cliente e parceiro a gente aprendeu. Mas em anos de eleições, os números de WhatsApp, por uma questão de como ele também é utilizado para fomentar, sejam fake news, sejam fomentos, mesmo não sendo fake news, true news, de informações, eles criam observabilidade maior. Os algoritmos ficam acompanhando melhor as relações dos números com os clientes finais. A chance de bloqueio, portanto, resumindo o que eu estou dizendo, aumenta. Se as chances em anos como esse aumentam, se você começa a ter um fluxo maior, ainda que seja completamente conectado ao seu negócio, tem um risco. Se chega, por exemplo, toda segunda-feira, você tem um hábito no seu negócio de fazer um disparo para falar que hoje essa é a semana do pão quentinho, leve 2, pague 1, alguma coisa como essa, que outrora para 40, 30 funcionavam, agora subindo para 60, 70.
E num ano em que, como comentado, a nossa observação diz que os algoritmos deles começam a trazer uma observabilidade maior, com risco de banimentos maiores, você também pode estar no momento ideal de fazer a troca. Ah, Alberto, então é isento de qualquer problema utilizar o ABA? Não necessariamente, os riscos diminuem bastante. Mas, claro, se de alguma forma ainda as políticas que existem, inclusive para o ABA, não forem devidamente seguidas, se tiverem negócios que podem ser considerados suspeitos, você ainda está se expondo, porque aí também não é pelo onde você está, é o que se faz que está trazendo essa atração de observação. Então eu diria que são basicamente, não somente, mas os principais, os pilares são: preciso de mais usuários atendendo simultaneamente, porque eu preciso de mais controle, mais vendedores, eu quero suporte também, eu quero delivery, eu quero jurídico, financeiro, e o fluxo. Se o fluxo subiu, é um bom momento para você conceber a utilização da API oficial. Legal. E esse tema que você citou, inclusive sobre riscos de banimento e afins, é interessante a gente falar, até porque o nosso público, pelo que a gente lê nos comentários de vocês, nos nossos vídeos e tudo mais, tem tido muita dúvida, muita queixa sobre o famigerado banimento e tudo mais. E eu acho que é importante a gente trazer uma clareza para as pessoas sobre isso, que é o seguinte. A gente passou por diversas fases, né, no comercial ao longo nas últimas décadas no Brasil, do telefone, né? Esse mês, inclusive, voltou ao parlamento aí uma decisão sobre os call centers voltarem à obrigatoriedade do 3003 para telemarketing, né? Para que a pessoa possa identificar e evitar. O SMS sumiu. SMS, ninguém mais lê SMS porque começou a chegar tanta propaganda da SMS que sumiu. Então, uma das prioridades do Meta, pelo que a gente, como somos parceiros oficiais, estamos lá ao lado nos eventos e tudo mais e temos enxergado, é que eles querem evitar essa SMização do WhatsApp. Exato. E por isso, de acontecer frequentemente revisões, restrições do seu negócio, que às vezes está ali no WhatsApp Business e acaba sofrendo uma restrição, mesmo no WhatsApp pessoal, porque o Meta está buscando justamente isso, evitar com que o WhatsApp se torne uma ferramenta que acabe se tornando obsoleta, porque as pessoas olham e falam assim, o WhatsApp é cheio de spam. Então, para evitar esse negócio, o cara entra no WhatsApp cheio de propaganda que ele nem tem interesse, nem tá apto àquilo lá, e aí acaba virando uma ferramenta que entra em utilização, assim como vários outros meios de comunicação que passaram ao longo dos últimos anos. Então, o Meta justamente começa a fechar o cerco disso, primeiro com essas restrições que a gente tem no business, e trazendo a necessidade / oportunidade do WhatsApp Business oficial, que verifica que aquela empresa é uma empresa de verdade, que aquelas mensagens que ela está mandando não ferem ali uma relação comercial. Sim. E controlando isso. Por isso que mesmo você dentro de uma plataforma oficial do WhatsApp, mesmo você tendo um aba, você tem que seguir uma série de regras que, verificado pelo Meta, também garantem esse bom ecossistema. Como é que você vê isso aí, essa necessidade de evitar essa SMização do negócio e, ao mesmo tempo, essa oportunidade para a empresa e para o consumidor? Perfeito. E até acrescentando, que sempre participam muitos clientes, né, aqui mesmo, quem já usa a plataforma, ou talvez use algum concorrente, não tem problema, mas usa o ABA, a própria utilização via API, mencionada API aqui do WhatsApp Business, ela, às vezes, com um template aprovado por um cliente em tese com algum tipo de relacionamento minimamente existente e afins, ou seja, não é um spam, ele pode não ter uma entregabilidade de 100%. E eles até devolvem isso. Por exemplo, na nossa plataforma existe uma mensagem, às vezes, de um template que não é entregue. Não necessariamente é um problema da plataforma. Às vezes a API do WhatsApp não entrega aquela mensagem. Porque, aí entrando na parte da resposta em relação ao que você trouxe, o senhor de todas as coisas, na visão do WhatsApp, é o cliente final. Então, basicamente, é o aplicativo pessoal. O primeiro, aquele que é a matriz que por onde começaram os primeiros desenvolvimentos da engenharia reversa, para depois surgir o WhatsApp Business e depois o ABA. Esse é o foco, é esse cliente final. Somos nós, é o WhatsApp que a gente manda a mensagem para o pai, para a mãe, para os filhos, grupos e tudo mais. Esse é o senhor de todas as coisas. Então, se ele lá no fim, que é cliente seu, está recebendo uma quantidade que, pelas leituras algorítmicas do WhatsApp, já é elevada, mesmo sendo um cliente seu, com todas as aprovações, ele pode escolher o WhatsApp e não entregar essa mensagem, justamente para não colocar esse cliente nessa percepção de, nossa,
esse sisteminha aqui já foi bom. Agora, nossa, é propaganda atrás de propaganda. Esse é o grande medo, de fato, de tudo que tem acontecido. Então, eles estão revendo a forma como a API traz toda a sua linha de código, justamente para parceiros como nós podermos trazer o máximo de informações da qualidade das mensagens chegando, quem lê, esse cara realmente está atento, porque no final do dia, o senhor, como dito, para ditar se é um spam ou não, não é ele ter dado opt-in, não é isso, é ele ler e ter algum tipo de interação. Então, quais são exatamente, a gente nem sabe os pontos que levam-os a fazer essas considerações. A gente tem boas práticas. Então, se eventualmente existe uma base de clientes que já compraram em algum dia, então se existe minimamente alguma relação criada com esse cliente e existe ali templates criados e que estão sendo disparadas as mensagens para esses clientes, pode ser que mesmo assim esses clientes não necessariamente sejam a melhor relação na cabeça do WhatsApp para esse tipo de mensagem. Eles estão criando, existem 4 modelos de mensagens, né? Tem a receptiva, que é de serviço e afins, a de autenticação, que são mensagens muito próximas, são de WhatsApp, muito próximas às do SMS, que chega códigos, validações. A de marketing, que é essa tradicional, que são as que eles mais estão tentando evitar, justamente para evitar esse efeito do spam dentro do WhatsApp. E no final do dia, quando a gente cita eles, a gente pode falar nós, porque como clientes finais, como usuários, ninguém gosta de receber mensagens que, na verdade, não tem nenhuma conexão. Acho que todo mundo até gosta de uma promoção, de um vale desconto, que tem alguma relação contigo. Fala, nossa, eu estava precisando de um tênis, casa muito com o momento, tá perto do meu aniversário, o aniversário de alguém quisto, e tá lá um códigozinho para você poder usar. Bacana, mas a pessoa treina, malha e tudo mais, e não para de chegar a promoção de pizzaria, porque tá faltando conexão em alguma coisa aqui. É isso que eles querem evitar. Então tem esse que é o de marketing, e o de utilidades. O trabalho que o grupo WhatsApp tem tentado fazer é fomentar cada vez mais tanto de autenticação, justamente para praticamente aniquilar de vez o trabalho do SMS, porque que a entregabilidade e a leitura do WhatsApp é maior que SMS, não há discussão. E os dados fomentam toda essa verdade, por mais que seja só uma percepção, já seja bem clara essa percepção. Então, assim, estão tentando aniquilar de vez. E o de utilidade é o follow. É aquela mensagenzinha por um cara que está engajado contigo, em que você fala, dê uma olhadinha naquela proposta que a gente conversou, já tem uns 5 dias que a gente não se fala, eu entendo que agora, pelo que você comentou comigo, é um bom momento para voltarmos a falar. Tem 5 minutinhos? É aqui que eles querem que você atue. Então, pensando no funil, é cada vez mais, para evitar os banimentos, sair do topo frio do funil e abaixar no funil. Não sei quanto todo mundo que está aqui nessa audiência tem um pouco de intimidade, mas pensemos no funil, tipo, lá em cima, onde eu estou jogando lead como o início dele, e aí ele vai passando por uma série de filtragens até virar a venda. Esse é o conceito do funil. Então, quando você joga muito lá em cima, que é o lead muito frio, a chance de você estar conversando, pelo até exemplo que eu dei aqui, com alguém que não tem muito empatia, muito engajamento, rapport com o seu negócio, que é o que o próprio WhatsApp está tentando fazer, aumenta, e ao aumentar, seu risco de banimento eleva. Mas eu estou usando o aba. Corre o risco. O risco de você... Se você aprova uma mensagem com boas características, não fere em nada, mas não necessariamente preocupa-se em fazer uma boa filtragem no seu público-alvo, você continua exposto, continua tendo essas questões. Então, você dá uma pequena baixada, aí é onde, como que se faz isso? Casamento de Instagram, onde você faz uma boa captação, com uma boa filtragem, faz, usando uma ferramenta como a Poly, os primeiros atendimentos até dentro do próprio WhatsApp, perdão, do próprio Instagram. Com isso, você já vai ter uma limpeza. Fala, daqui para frente a gente pode conversar com você via WhatsApp, até porque eu entendo como essa conexão de canais pode funcionar, e levando para lá, a chance de banimento, usando a API mencionada, aí sim, é muito próximo de zero. Até porque isso é um case, é exatamente a exemplificação do que o WhatsApp busca. Essa entrada numa zona que realmente traga conforto. Esse cara te procurou, esse cliente, ele quer falar contigo.
Você ficar chovendo mensagem nele, além de você ter uma baixíssima efetividade nisso, gastar dinheiro à toa, porque as mensagens são pagas de marketing, e tem um valor ok, né? Dá para falar que se você manda muito para gente inútil, o valor é caro. É, além de tudo, você está fazendo com uma pessoa que não quer falar contigo, então, ferindo um pouquinho essa relação. Então é por aí. Evita-se banimento com uma qualificação de um processo melhor, né? Utilizando, portanto, de uma forma mais sábia, integrando, quem sabe, sistemas. Aqui deu uma sugestão de como fazer isso. Vocês têm outras formas, via site, formulários, opt-in. Mande uma mensagem para esse número para salvar um código, aí ele vai ter iniciado, vai ser service. Inclusive, você evita a mensagem de marketing. Existem vários meios que vocês podem utilizar e tudo mais para poder fomentar um bom uso disso. Mas os banimentos, eles existem, continuarão existindo. Eu digo mais, eles ganham intensidade cada vez mais, mas para casos que desde sempre foram aqueles que nós sabemos que não é o que se busca. Uhum. Então nós temos aqui dicas, né, muito importantes para essa saúde do negócio. Até divagamos um pouco do assunto, mas foi bacana. Tem um outro vídeo que foi no final do ano, a gente fez um outro Conexão Polidigital com a Mariana Magri, que é a nossa head de novos negócios e Latam. Falamos sobre boas práticas e sobre banimento, que é legal vocês conferirem. E tem isso, a Poli, para você que já é cliente da Poli, pode procurar aí o nosso suporte, pode procurar o nosso pessoal do sucesso do cliente aí, que nós teremos dicas aí. A Poli troca centenas, tá? Centenas de mensagens com novos clientes diariamente. Então, todos os dias a Poli troca mensagem com mais de 250, mais de 300 novos clientes por dia, novas pessoas, além das outras mensagens que a gente troca diariamente, assim, e a gente não tem flag, e a gente tem muitos exemplos de clientes também que tem esse tipo de fluxo alto de mensagens, mas tudo isso com uma orientação correta, com calma, né, e com a forma certa de fazer as coisas. Então, se você tem dúvidas, procure aí a Poli, que a gente pode te ajudar a manter a saúde da sua conta, a ter boas práticas em criação de templates e afins. E você que não é cliente da Poli, seja cliente de outra API oficial, ou então você que ainda não utiliza uma ferramenta como a API oficial do WhatsApp, procure a gente e fale com a gente que a gente pode te oferecer essa consultoria, pode te oferecer esse apoio, você sendo cliente nosso, para você trazer saúde e segurança para o seu negócio. E aí, até falando de uma plataforma de API oficial, o que é esse BSP? A Poli hoje é um BSP do Meta, um parceiro oficial. O que é esse BSP e qual que é o diferencial de utilizar uma plataforma com esse selo? Perfeito. BSP é uma categorização criada pelo Grupo Meta, mais especificamente dentro do Grupo Meta do WhatsApp, de selecionar parceiros, que sendo através de ofertas da própria API deles, que é o ABA, ou de plataformas que já levam todo esse WhatsApp para dentro de um chat, que é o caso da Poli, podem oficialmente representar o Grupo Meta. Então, toda a relação que é necessária se criar para utilizar, já mencionado exaustivamente nesse papo aqui, API, o ABA e afins, ao mesmo tempo para fazer aprovações dos ditos templates. Templates são essas mensagens que precisam estar pré-aprovadas para que possam ser utilizadas pelos nossos clientes durante as conversas iniciais com seus clientes. Aprovar números, tudo isso passa-se por um intermediário. Esse intermediário que o Meta não vai falar com todos esses clientes. Eles selecionam os ditos BSP, aqueles que podem representar. Então, além dessa parte de validação, certificação e condição de representar, são, como é no caso da Poli, empresas, é uma empresa que participa de eventos, que entende exatamente o que está por vir, que recebe antecipadamente, que é o caso da Poli, né, como Grupo Select, desse mencionado. Já dentro do grupo BSP existem categorias, então a Poli está bem ranqueada nisso, então a gente consegue ter algumas vantagens em desenvolver alguns aspectos antecipadamente, oferecendo, portanto, chances de novidades aos clientes e afins, inclusive várias estão por vir, não sei se eu posso adiantá-las aqui em 2026. Então isso é ser um BSP. Se consegue isso, como é de se presumir, quase uma questão óbvia também, com bastante cadenciamento a nível mercado, então experiência, eles fazem uma avaliação de certa forma muito rigorosa, né? A Poli passou por uma série de provações para conseguir chancelar essa oportunidade de receber esse selo. Temos muito orgulho de o receber porque
além de tudo isso, que é um grande benefício em poder representar sem intermediações, mais e mais intermediações, falamos diretamente com o grupo Meta, portanto, estreita-se e resolve-se mais rápido, ao mesmo tempo aprendemos e repassamos, como estamos fazendo aqui agora, a gente entende que é uma espécie de validador de que o que a gente faz a nível mercado realmente traz um bom impacto e representa as necessidades e verdades do que o grupo Meta quer. Eles não colocariam a gente nessa vitrine, nessa exposição, com essa etiqueta, com essa tag, se nós não fizéssemos o que eles entendem que a nível mercado realmente traz uma boa representatividade. Então, para a gente é um bom chancelador. O Meta garante que a Poly atende às suas necessidades de pequeno e médio negócio. Com destreza, inclusive, fomos os primeiros, falando de pequenos e médios negócios, a receber essa oportunidade. Até então, quando a gente recebeu tal oportunidade de nos tornar BSP, eles sempre focaram muito em negócios focados em negócios maiores. Então, plataformas que falavam com empresas maiores, ditas a nível mercado enterprise. Até porque, até então, até as categorizações que eu mandei aqui, que eu comentei aqui, de WhatsApp, existia apenas, basicamente, a de service, que era receptiva, e a de marketing, que era mandar a mensagem de marketing e descer o pull rate nesse aspecto. Pequenos negócios não faziam com tanto volume, então a grande observação deles eram grandes negócios. Mudaram um pouquinho os conceitos, todo esse casamento e a Poly foi uma grande, uma porta, de certa forma, sentimos orgulhosos por isso, de ter sido o primeiro, inclusive, por que não poder dizer isso, ensiná-los, né, numa via de mão dupla, um pouquinho sobre o mercado de pequenos e médios, sendo um BSP. Então, esse é um ponto. Então, falar com quem é BSP, no final, respondendo a segunda parte da pergunta, é falar com quem tem propriedade a nível mercado, a nível meta, em te entregar algum tipo de solução que muito provavelmente vai resolver a sua dor aí mesmo. Então, quem é e ter essa certificação, você vai falar, cara, esse cara aqui tem propriedade. Nós não estamos usando alguém que é, nós somos quem tem essa etiqueta. O Meta virou e falou, vocês podem nos representar. Vocês carregam com vocês, nas verdades conceituais, o que realmente o WhatsApp busca. Então, isso é uma grande evidência, de certa forma, que é um grande validador. Conversar com o Poly, conversar com o consultor, é conversar também com gente que representa, de uma forma terceirizada, o que o Meta precisa e tudo mais. Então, o que vai ser dito das necessidades de desenvolvimento em termos de business, do BM, do site, o que a gente precisa se adaptar é de quem está falando com os caras, quem está aprendendo, fora a experiência, que como você bem falou, são 200, 300 clientes conversados todos os dias. Então, quando a gente vai ali fazer a 4 mãos com o cliente, a gente está trazendo as várias outras mãos que participaram de um processo de aprendizado nos outros anos para fazer aquela ali ser mais rápida, mais fluida, com mais aprendizado. Então é isso. No final do dia é uma grande chancela de que você está em boas mãos. Legal. E eu tô dando esse passo adiante lá no meu negócio e conversando com um BSP, com uma plataforma como a Poly. E na sua visão, quais são as... Porque aí, a partir do momento que eu me torno uma empresa homologada no Meta e tudo mais, eu teria algumas funcionalidades que eu não tenho no WhatsApp Business. Ainda que mensageria, eu vou continuar trocando mensagem, recebendo mensagem, enviando mensagem, enviando e recebendo imagem, áudios e afins. E agora eu vou ter uma gestão do meu negócio. Mas quais são suas favoritas, top funcionalidades, features da plataforma da Poly que você acha e fala assim, cara, isso daqui é um diferencial que transforma o atendimento do meu cliente, da empresa que é meu cliente, que você acha que agiliza e dá nova cara para o atendimento das empresas lá dentro da Poly? Nossa, eu acho que eu nunca parei para ranquear. Esse é um bom exercício aqui, talvez eu possa falar e se a gente fizer um papo daqui 2, 3 meses, eu possa mudar e acho que estamos bem, ninguém vai me crucificar assim, espero por isso. Mas avaliando aqui, dito inclusive há pouco, quando você me perguntou como é que faz com que as empresas saiam do business ou do pessoal e vai para o aba, o que eles costumam procurar? Talvez seja essa funcionalidade ou essa entrega por trás de algumas funcionalidades, aquilo que mais eu entendo que é um ganho estratosférico imediato para o nosso cliente, que é a capacidade de logar X atendentes simultaneamente numa tela usual. Nós construímos, como a gente está vendo aqui um pouco da nossa brand, todo o conceito de usabilidade da Poly com uma empresa profissional que fez todo um trabalho de marketing com várias outras do mercado para que a gente conversasse da forma mais estruturada na experiência do dia a dia para quem está ali trocando mensagens. Então eu diria que essa distribuição de vários usuários simultaneamente, que não se cruzam, mas se quiserem podem se cruzar,
Como assim, Alberto? Estou conversando com um cliente que há 2 meses comprou do Timóteo e pediu para falar com o Timóteo. E que agora, na triagem, acabou caindo para mim. Consigo encaminhar. Então, essa distribuição inteligente, eu acho um azeite. Trabalhamos juntos em outros negócios anteriores à Poly, como call center. Um dos principais pontos de ganho de produtividade em call centers receptivos é a capacidade de você criar uma boa URA, que seja, obviamente, prática para não ser chata para o cliente que está entrando em contato, resolva bem e, ao mesmo tempo, traga bons métricas, né? Então, uma boa distribuição que respeite as necessidades de cada negócio. E a nossa é bem personalizável, consegue respeitar muitas das necessidades do nosso negócio. Eu gosto muito do bot no formato de triagem. Ainda acho o bot com IA um bot em processo de se tornar cada vez melhor. A gente até como Poly tem estudado e aprendido muito profundamente como colocar essa experiência cada vez mais humanizada, mas o botzinho com uma triagem das mais básicas, um para comercial, a URA que eu mencionei, acho excelente. E claro, eu sou um cara muito apaixonado por números. Relatórios. Hoje a gente tem relatórios na Poly que conseguem trazer. Eu falei aqui de um casamento, parecia a exemplificação que eu estava dando, uma coisa muito estratosférica, mas a gente usa na Poly, que é um casamento de integrar plataformas. Instagram, com WhatsApp e tudo mais. A gente consegue, por exemplo, dentro dos relatórios lá na Poly, dizer qual foi o anúncio que trouxe aquele chat, quem atendeu o chat, quanto tempo se gastou para atender, se virou uma venda. Com isso, ao virar uma venda, devolver essa informação para o Instagram, dizendo Instagram, é uma venda. Qualifique melhor os anúncios correlacionados à origem desse lead, tire dinheiro do que está ruim e ponha nesse. Sim, isso tudo acontece de forma automatizada. E ainda consigo colocar quanto que esse cliente pagou. Então, se eu sei quanto eu gastei, de onde ele veio, quanto eu recebi, pelo relatório a gente sabe o ROI, que é o retorno do investimento. Isso também é uma coisa que eu acho sensacional. Por ali a gente toma várias decisões com muita facilidade. Falando de gestão, que normalmente é um dos fomentos também para a contratação da Poly, com certeza é uma boa dica para quem quer tomar melhores decisões, não ficar no escuro. Isso aí. Legal. E você que ficou interessado aí nessas funcionalidades, quer transformar o seu atendimento, quer transformar o atendimento do seu negócio e profissionalizar, nós temos aqui oportunidade, temos aqui oferta. Então, a Poly é uma plataforma, um parceiro oficial do Meta que pode homologar o seu número e trazer toda essa tecnificação do seu atendimento, unificando todos os seus canais, trazendo um bot para triagem dos seus clientes, vários atendentes atendendo em um só número, um só Instagram, ou se você tiver mais Instagrams também da sua empresa, todos os canais em um só ambiente, para que você possa ter vários atendentes separados por departamentos atendendo. Isso com suporte de inteligência artificial, com resumo de conversas, com sugestão de resposta, com melhoria de mensagens, com transcrição de áudio, tudo isso na palma da sua mão, ou na verdade na tela do seu computador, você pode fazer toda essa gestão. E você que ficou interessado e quer conhecer a nossa plataforma, tem um QR Code na tela, que você acessando esse QR Code de agora para o final do mês, que está acabando, você vai ter uma oferta de 50% de desconto na implantação. Atenção, produção, mudou, essa é nova, né? 50% de desconto na sua implantação. Então, leia o QR Code, fale com o nosso time de atendimento, conheça a plataforma, entenda como a gente pode te ajudar no seu negócio e não fique de fora. Beleza? Feito esse ponto, Alberto, quais seriam suas considerações finais sobre esse tema que a gente falou hoje, sobre os tipos de WhatsApp e qual que é o meu momento certo de dar um passo adiante? O que você gostaria de deixar para o nosso ouvinte? Perfeito. Reforço aqui o agradecimento, né, por ter participado. Os temas de WhatsApp, uma questão meio óbvia também, são sempre muito atrativos. Gosto muito de conversar sobre, dividir, aprender e ouvir. Vamos lá. Lembrando dos 3, né? O pessoal, business, para negócios em processos emergentes ou de controles menores, e o ABA. O pessoal é aquele que eu acho que nós nunca vamos abrir mão. Quando você tem ele e ele é parte do seu negócio, é um bom momento para você avaliar, colocar, se ele já é parte do seu negócio de uma forma vital, abrir um outro para ter o seu pessoal, senão a sua vida começa a se confundir com o seu negócio. Eu vejo isso acontecer demais. O cliente chega lá, quer homologar, você vai ver o número é dele. Você fala, peraí, tem sua família aqui, estão todos preparados? Então, sempre preparado para manter o pessoal separado do business, é uma dica que a gente acabou não comentando aqui. O business ser
4, 5 usuários, negócios cujo fluxo é menor. Quando a distribuição entre... Esse precisava muito estar conversando com o Timóteo, precisava demais ter ido para o jurídico. Quando isso não é um grande fator, a celeridade ao ter mais pessoas é mais do que suficiente. Aquele exemplo da pizzaria, da padaria, que tendo alguém respondendo já é suficiente para o negócio ganhar a mínima fluidez. Onde você ainda precisa fomentar alguma relação via grupos e afins também, ter alguma... Lembrando que também existe um momento de você começar a exorcizar a necessidade de utilização de grupo, né? Às vezes você está falando com um Banco do Brasil, um pool da empresa gigantesca, e mas o banco precisa do grupo, você tem que um momento de fazer essa separação. Começou a tornar maior, complexo, mais distribuição, mais relatórios, informações, um bot, triagem, fluxo de mensagens, momento ideal para você ir para o ABA. Vá antes de ser, como acontece vez ou outra conosco, tarde demais. Existem vários casos do cara bater na porta quando ele já está banido, porque o fluxo subiu, e aí está desesperado, porque é o número único praticamente de vitrine de entrada na empresa. Número antigo, né? Número antigo. Trocar não é uma coisa tão simplória, tem site, tem panfleto, tem outdoor, tem na mão de um monte de cliente, o cliente manda mensagem e tá lá bloqueado, o número só dá aquele Vzinho, não dá 2. É a mesma coisa de você estar dentro de um shopping com a porta do shopping fechada. Não adianta nada, a loja tá aberta, ninguém vai entrar, não vai ter transeunte. Então, cuidado para não esperar demais. Volto a dizer, converse sempre com especialistas, e a Poli está aqui à disposição para isso, os SDRs, os close, o time comercial no Frontal estão ali preparados para orientar e dizer qual a melhor plataforma, qual o melhor momento. Com certeza, alguma solução dentro da Poli para o seu negócio, independentemente do momento que ele estiver, a gente vai conseguir traçar, nem que seja dando dicas como essa que está sendo dada agora. Legal, tá dada a dica. Então, queria agradecer ao Alberto pela disponibilidade para esse bate-papo, que tenhamos vários tão bons como esse em 2026. Agradecer você que nos acompanhou até aqui. Fique de olho, como eu te falei, nas novidades do nosso canal. 2026 é mais um ano de muita produtividade, muito sucesso para todos os nossos negócios, e você não pode ficar de fora, porque a gente tem muitas novidades para soltar no canal ainda esse ano. Então, obrigado pela sua participação. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube se você ainda não inscreveu, deixa o joinha, ativa o sininho, porque a gente sempre solta vídeos, shorts aí muito interessantes com dicas e pequenas dicas para o seu negócio. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, estamos no TikTok. Fique por dentro aí de todas as novidades da Poli, do mercado de WhatsApp e redes sociais. Siga-nos nas plataformas de podcast. Então a gente está no Deezer, no YouTube Music, no Apple Podcast. Estamos presentes aí em todas essas plataformas digitais. Curta aí, Spotify também. Não fique de fora dessas novidades, tá? Que tenhamos então, como eu falei, um 2026 próspero, de muito sucesso, e eu aguardo você no nosso próximo Conexão Poli Digital. Um abraço.